Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá, pessoal. Meu nome é Mariana Pesutti Lopes, eu sou assistente aqui da unidade de valvopatias do InCor. Eu sou a Pamela Cavalcante, eu sou ex-fellow de valvopatias aqui do InCor e atualmente médica colaboradora e pesquisadora da unidade de valvopatias também. Hoje a gente vai bater um papo sobre anticoagulação e doença valvar, alguns tópicos que geram bastante discussão e que muitos cardiologistas também têm dúvidas. Eu queria começar, Mariana, fazendo uma pergunta sobre os DOACs, os anticoagulantes de ação direta. Existe espaço para uso de DOAC no paciente valvopata? Ótima pergunta, Pamela. A gente tem usado cada vez mais os DOACs na nossa prática diária. Existe uma praticidade muito grande em utilizar os DOACs, diferente da varfarina, que a gente tem uma série de questões que a gente vai discutir depois. Mas, sempre houve-se uma dúvida em relação ao uso de DOAC no paciente valvopata, se seria permitido, se seria proibido utilizar DOAC no doente com FA valvar, por exemplo. Mas hoje em dia a gente já tem bem estabelecido na literatura que os estudos pivotais com DOACs incluiu pacientes valvares. A gente tem uma maioria de pacientes com insuficiência mitral nesses estudos e plásticas, pós-plástica mitral ou aórtica, maioria mitral. Mas existem também pacientes com estenose aórtica, com insuficiência aórtica. Então, a gente tem respaldo para utilizar, sim, rivaroxabana, apixabana, dabigatrana, edoxabana, para os nossos pacientes valvopatas. Porém, existe um grupo de valvopata, que é o que a gente chama hoje de FA valvar, ou melhor, MARMEI-F, um termo que a gente usa em inglês, que é prótese mecânica e pacientes com estenose mitral moderada é importante, sobretudo os reumáticos. Para esses pacientes, a gente tem evidências contra a utilização dos DOACs, existem, inclusive, alguns estudos que foram feitos e que nos permitem dizer que, nesses casos, quando a gente utiliza os novos anticoagulantes orais, os DOACs, a gente tem mais chance de eventos tromboembólicos, mais chances de AVC, de desfecho composto AVC, infarto, trombose de prótese. Em alguns estudos, por exemplo, como o REALIGN, que é o estudo mais antigo, a gente teve, inclusive, maior taxa de sangramento com o uso de dabigatrana nesse caso, O REALIGN é o estudo mais antigo que a gente tem, comparou dabigatrana com varfarina, e foi interrompido também precocemente por muitos eventos tromboembólicos e mais sangramento, no grupo dabigatrana. Essa é uma dúvida frequente dos cardiologistas, por isso que é bom a gente ressaltar mesmo. E recentemente, foi até assunto de todos os congressos de cardiologia, no último ano, foi publicado o estudo PROACT-10A, O PROACT-10A foi um estudo que tentou validar o uso de DOAC, no caso a apixabana, para uma prótese mecânica específica, que é a prótese ONX, que é uma prótese que permite um RNI mais baixo, um RNI em torno de 1,5 a 2, associado ao uso de aspirina, pelo menos 100 mg, 80 a 100 mg. E foi comparado a apixabana, na dose habitual, 5 mg de 12 em 12, mais aspirina, versus a varfarina, no seu alvo habitual, associado à aspirina. E o que foi visto foi que realmente aumentou eventos tromboembólicos, aumentou trombose de prótese, acidente vascular, e foi interrompido precocemente também. Mais uma vez, um estudo super recente com uma prótese que tem um perfil menos trombogênico, que é a prótese 1X, e mesmo assim a gente não tem nenhuma autorização para utilizar DOAC na prótese mecânica nos nossos pacientes valvares. Diferente da prótese biológica, Mari? Então, Pamela, até queria conversar com você sobre a prótese biológica. E se a gente implanta uma prótese biológica no nosso paciente e ele faz uma fibrilação atrial, ou ele tem um trombo, faz um flutter, ele tem uma indicação de anticoagular permanentemente e ele tem uma prótese biológica, seja mitral ou aórtica. A gente também não pode utilizar DOAC nesses casos? Essa é uma pergunta interessante também. Tem um estudo, inclusive brasileiro, que foi feito para responder essa pergunta, um estudo que o InCor participou, o Instituto Dante Fazanese participou, que chama RIVER. Esse estudo, ele comparou pacientes com FA e prótese biológica e esquema de anticoagulação de rivaroxabana versus varfarina. E não teve diferença de desfecho entre os dois grupos. Inclusive, teve uma subanálise que foi publicada
aliás, foi apresentada no ESC de 2023 com dados do RIVER, que mostrou que 70% desses pacientes, né, com prótese biológica e FA eram reumáticos, né? E a gente sabe que os reumáticos são uma população mais jovem, com uma tendência maior à trombose pela própria inflamação da doença, um maior número de AVC. E mesmo nessa população, quando a gente comparou os dados, né, do RIVER, não teve diferença de desfecho entre os dois grupos em uso de rivaroxabana e uso de Marevan. O estudo, né, a análise foi feita por 12 meses, então a gente ainda não tem como garantir isso a longo prazo, mas pelo menos essa evidência inicial já nos dá um pouco de segurança de usar rivaroxabana, inclusive, nesse grupo de pacientes. Então, Pamela, a gente tem um outro estudo, né, muito famoso, o Invictus, que veio logo depois, né, do RIVER. O RIVER foi publicado em 2020, depois de 2022 veio o Invictus, que estudou somente os reumáticos, né, válvula nativa, paciente com estenose mitral moderada a importante, tinha 82%, né, de pacientes exatamente com estenose mitral, todos reumáticos, e o que foi visto que a varfarina foi superior à rivaroxabana nesses casos, né? A mortalidade do grupo DOAC, do grupo rivaroxabana, foi maior e a taxa de desfecho composto de AVC, infarto, trombose de prótese e outros eventos tromboembólicos também foi maior no grupo rivaroxabana. E aí, desde então, começou-se a discutir, se o paciente é reumático, ele não pode usar DOAC, ele só pode usar varfarina. E aí, uma pergunta que a gente recebe no nosso WhatsApp todo dia meu paciente reumático implantou uma prótese biológica, mas ele era reumático, agora ele tem uma prótese biológica. Estou autorizado a usar DOAC? E você já meio que respondeu nessa pergunta, né? Você sabe que quando esses dados foram apresentados, né, o Pedro, que foi o pesquisador principal, e a Milena, que é a nossa colega aqui da unidade de valvopatias, que também teve à frente desse estudo, foi feitas essas perguntas para eles, né? E quando eles mostraram essa porcentagem alta de pacientes reumáticos e a confiança que eles têm nos resultados dos estudos, a gente se sente um pouco mais seguro para utilizar a rivaroxabana também nesse grupo de pacientes. E parece que depois que você resolve o problema da estenose, talvez isso reduza realmente o potencial trombogênico do paciente. Mas, como eu falei, foi um estudo, uma análise de 12 meses, né? A gente ainda precisa de um tempo maior de observação para ter dados mais consolidados a respeito disso. Mas, de modo geral, né, a gente não vai usar DOAC para os pacientes com prótese mecânica de modo algum. Realign e PROACT XA, recente agora mostrando isso para a gente. E o Invictus mostrando que varfarina é superior ao Marevan na estenose mitral, reumática, moderada é importante. E o RIVER, né, autorizando a gente a utilizar nas próteses biológicas, independentemente da etiologia inicial da doença valvar do paciente, né? Mariana, uma dificuldade que as pessoas têm, né, dos pacientes que têm prótese, né, mecânica e FA ou sem FA, né, com indicação de anticoagulação com varfarina. A esperança das pessoas de poder usar DOAC é pela dificuldade do manejo que a gente tem com a varfarina. Você poderia falar um pouquinho para a gente, assim, qual que é o alvo que a gente utiliza para paciente com prótese mecânica e indicação de anticoagulação, né, posição mitral, posição aórtica? Claro, Pamela. Realmente, assim, a gente tem várias dificuldades com o uso da varfarina. Uma das nossas grandes dificuldades é atingir o alvo, né, do RNI. E para os pacientes com próteses mecânicas, a gente tem um alvo um pouquinho diferente, né? Para a prótese mecânica mitral, todas as mitrais, em geral, a gente vai utilizar o alvo mais alto, 2,5 a 3,5, porque elas são muito trombogênicas. Para a prótese mecânica aórtica, que é já de duplo folheto, as mais jovens, né? Não estamos falando de bola de gaiola, não estamos falando daquelas próteses mecânicas muito antigas, mas as mais jovens e mecânicas aórticas sem FA, a gente pode utilizar o alvo habitual que a gente usa para todo mundo, que é 2,0 até 3,0. A não ser que o paciente tenha fibrilação atrial e prótese mecânica aórtica, as nossas diretrizes, tanto brasileira quanto europeia e americana, sugerem um alvo mais alto, 2,5, 3,5, embora seja algo discutível, né, de controvérsia, a gente não tem estudos demonstrando isso, é mais uma opinião de especialista. Dificuldades em relação à varfarina, a gente tem várias. É muito difícil, às vezes, utilizar esses alvos mais altos em idosos, né? Muitas vezes a gente tem sangramentos. Por isso que tentam sempre criar próteses novas, né? Como a gente comentou da prótese OnX. E tem a questão da alimentação, que interfere muito.
E de medicação, né? Frequentemente os nossos pacientes valvopatas usam amiodarona e a amiodarona aumenta o nível sérico da varfarina, né? Então, frequentemente a gente tem que ajustar a dose logo após introduzir a amiodarona. Pacientes que têm crises convulsivas, que usam anticonvulsivantes, frequentemente é ao contrário, né? Os anticonvulsivantes, eles antagonizam a varfarina, então a gente tem que usar doses altíssimas. A gente já chegou a ter pacientes usando 3 comprimidos de varfarina por dia, porque usavam fenobarbital, usavam alguns anticonvulsivantes. E recentemente a gente teve um caso muito interessante de uma paciente que entrou com o uso de rifampicina para tratamento de tuberculose e evoluiu com trombose de prótese, porque não fizeram um ajuste precoce, né, da varfarina, saiu do alvo e acabou trombosando a prótese mecânica dela. Mas são vários cuidados, né, que a gente tem, inclusive, com a alimentação, né? Sim, tem muita gente que acha, pelo fato da varfarina ser um antagonista da vitamina K, que o paciente que usa a varfarina, ele não pode mais comer verduras verde escura, ricas em vitamina K. Qual que é a orientação que você dá para isso, Mariana? Então, Pamela, hoje em dia a gente sabe que ele não pode variar o consumo de vitamina K dele semanal, mas até ingerir uma quantidade pequena, moderada, fixa, semanal de alimentos ricos em vitamina K é bom para a gente manter o nível sérico mais estável, manter o alvo mais estável, né, do RNI. Mas o que a gente orienta é tentar não variar, às vezes dependendo da população não é fácil, mas não comer muita couve, espinafre uma semana e na outra semana não comer nada, né? É basicamente isso que a gente orienta, não é necessário suspender totalmente esse tipo de alimentação. E uma pergunta que eu queria fazer para você, Pamela, acho que para acabar assim mais ou menos a nossa discussão, que eu acho que talvez seja uma das perguntas mais interessantes para os nossos residentes, é como que a gente maneja os anticoagulantes e até mesmo antiagregantes para aqueles pacientes que têm novos dispositivos, como implantaram TAV. A gente tem cada vez mais pacientes com MitraClip, com implante da prótese bicaval, né, o TricValve. Nesses casos, assim, qual que é a sua orientação? O que a gente tem de alguma evidência? É assim, o manejo antitrombótico ele vai variar dependendo do dispositivo, né? O dispositivo que a gente tem mais estudos a respeito, né, que é o grande pioneiro da intervenção estrutural é a TAV, né, o implante transcatéter da válvula aórtica. E já tiveram várias propostas de manejo antitrombótico na TAV, algumas que deram certo e outras que não deram. O estudo principal que orienta a nossa conduta atualmente é o Popular TAV, que mostrou que é seguro a gente usar monoterapia com AS ou clopidogrel, né, para o paciente pós-TAV sem outras indicações de anticoagulação. Então, se o paciente não tem FA, não tem trombo, não tem outra indicação para anticoagular, ele só implantou o dispositivo, a gente deixa ele em monoterapia com ou AS ou clopidogrel. Agora, se o paciente tem indicação de anticoagulação por outros motivos, a gente pode deixar só o anticoagulante, a gente não precisa deixar um antiagregante associado ao anticoagulante. Então, se ele tem indicação por FA ou por trombo, enfim, e ele já usa um DOAC, né? A gente tem segurança para usar DOAC nesse cenário, né? Desses dispositivos. Então, ele pode usar com segurança, sem necessidade de associar um antiagregante junto. MitraClip e agora o TriClip também, né? A gente já viu que existe um período de endotelização desses dispositivos também. Então, no protocolo dos estudos, e a gente faz isso baseado no protocolo dos estudos que validaram esses dispositivos, a gente utiliza dupla antiagregação por 3 a 6 meses, né, a S-clopidogrel, e depois a gente pode deixar monoterapia. E o mais recente, que são os dispositivos de tratamento de tricúspide, né, a endoprótese bicaval, que é o TricValve, no protocolo do estudo, eles utilizaram um esquema de anticoagulação. Então, pelo protocolo, poderia usar tanto DOAC quanto varfarina, e eles orientavam anticoagular pelo menos de 3 a 6 meses. Porém, o que a gente tem observado é que a maioria dos intervencionistas e dos cardiologistas em geral acabam deixando essa anticoagulação por mais tempo, até por falta de evidência, um maior risco trombótico das câmaras direitas, né? A gente tem o valve-in-valve também, né? Que eu até me esqueci de perguntar para você, né? Valve-in-valve também, né? A gente tem utilizado anticoagulação em geral. Na maioria das vezes a gente não tem muita dúvida, porque os nossos pacientes que são submetidos a valve-in-valve, principalmente mitral, frequentemente já tem FA, já tiveram alguma outra indicação de anticoagulação,
Mas mesmo para aqueles que não tenham essa indicação, a opinião do pessoal da hemodinâmica e os estudos que validaram, né, os valve-in-valves utilizaram anticoagulação. Então, até o momento, a orientação, a princípio, é, se possível, se o risco de sangramento permitir, a gente anticoagular os pacientes com valve-in-valve. Por pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses. Então, acho que é isso, Mariana. A gente conseguiu abordar aí os principais pontos de dúvida. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até mais. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.